Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 7º ano. Nós estamos na semana 6. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, revoltas coloniais. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre os conflitos no período colonial da América Portuguesa. Você deverá ser capaz de compreender os principais conflitos, os motivos que os originaram e as consequências desses conflitos. No período colonial brasileiro, conhecido também como América Portuguesa, diversos conflitos surgiram, principalmente na região Nordeste e Sudeste. De maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Abordaremos alguns desses conflitos. Revolta dos Beckman, 1684, no Maranhão. Com a União Ibérica, junção das coroas de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640, toda a América passou a ser governada pelos espanhóis, e nesse contexto foi criada a capitania do Maranhão e Grão-Pará. A região possuía um comércio muito tímido, focado principalmente nas drogas do sertão, especiarias como canela, alecrim e anil, e o trabalho era feito por índios escravizados. Em 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís fosse feito somente pela Companhia de Comércio do Maranhão, monopólio conhecido como estanco. A revolta se inicia devido a 3 fatores. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão. A segunda foi a proibição de uso de mão de obra escrava indígena. E a terceira foi o fato do governador da região, Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém, e ao invés de São Luís. Um grupo de homens bons, políticos e pequenos proprietários de terra, liderados por Manuel Beckman, invadiu a casa de Estanco e propôs retirar o governador do poder. Entretanto, nem todos aderiram ao movimento, e em 1695, Manuel Beckman foi condenado à forca pela participação na revolta. Outros líderes também foram punidos. Guerra dos Emboabas, 1707, Minas Gerais. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, gerou um certo alvoroço entre os colonos de outras partes da América Portuguesa e de Portugal. Centenas de imigrantes começaram a vir para o território mineiro em busca do metal precioso. Essas pessoas recebiam o nome de emboabas pelos bandeirantes, por causa das botas que usavam, que se assemelhavam a uma ave com o mesmo nome. O conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das minas, mas a corte portuguesa não deu esse monopólio a eles, e os emboabas acabaram disputando os territórios com eles. Liderados por Manuel Nunes Viana, os emboabas armam uma emboscada em um local chamado Capão, próximo à cidade de Tiradentes. Rendem e executam os paulistas no episódio chamado de Capão da Traição. Vários paulistas conseguem fugir e migram para a região de Mato Grosso e Goiás, onde também encontram ouro e pedras preciosas. Guerra dos Mascates, 1710, Pernambuco. Entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses invadiram e governaram a região de Pernambuco. Durante boa parte desse período, a região teve Maurício de Nassau como líder e, em seu governo, ele se mudou para Recife e modernizou a cidade, ampliando as liberdades para os cidadãos de Pernambuco. Entretanto, antes da chegada dos holandeses, a principal cidade pernambucana era Olinda, considerada o polo produtor. Com a saída dos holandeses de Pernambuco, a tensão entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife aumentou, pois a Holanda colonizou as Antilhas, na América Central, e passou a produzir um açúcar de melhor qualidade que os holindenses, gerando uma crise na produção açucareira do Brasil. Esses senhores de engenho precisavam pedir dinheiro emprestado com os portugueses para manter suas produções. Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob o controle da cidade vizinha. Os comerciantes recifenses
apelidados de mascates, conseguiram elevar a condição de Recife à vila e, assim, ter sua própria Câmara Municipal. A medida desagradou a Olinda, que ficaria sem os impostos de Recife, e a definição das fronteiras entre as duas cidades deu início ao conflito. Em 1710, os latifundiários olindenses invadiram Recife, mas semanas depois, os recifenses conquistaram a cidade, apoiados pelas outras capitanias. O rei nomeia Félix José de Mendonça como novo governador de Pernambuco, que decide transferir a sede do governo a cada 6 meses para uma das cidades, sempre alternando. Revolta de Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, 1720, Minas Gerais. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o território passou a sofrer com o controle da coroa portuguesa sobre a extração do metal. Para isso foram criadas as casas de fundição, local onde os garimpeiros deveriam levar o ouro em pó, que era derretido e transformado em barra, retirando dessa maneira o quinto, imposto cobrado, e que retirava 1/5 do ouro extraído. Essa cobrança e outras formas de controle deixaram a população insatisfeita. O governador da época, Conde de Assumar, passou a levar suas tropas para verificar suspeitas de contrabando. Um grupo de comerciantes e mineiros, liderados por Filipe dos Santos, atacou a residência do ouvidor-mor, autoridade responsável pela justiça, em uma dessas verificações. Entretanto, as tropas portuguesas contiveram o levante e Filipe dos Santos foi condenado à forca e ao esquartejamento. Vamos agora às atividades. Explique a relação entre a União Ibérica e a Revolta de Beckman. Os comerciantes locais foram proibidos de comercializar seus produtos, pois o comércio só poderia ser feito pela Companhia do Maranhão, criada após a União Ibérica. Por que paulistas e emboabas entraram em conflito na Guerra dos Emboabas? Porque houve uma disputa pela hegemonia na exploração das minas da região, sendo os paulistas depois expulsos. Terceiro, a Guerra dos Mascates envolveu um conflito entre duas cidades de Pernambuco. Identifique quais eram essas cidades e por que elas estavam em conflito. As cidades eram Olinda e Recife, e teve como causa a grande rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Número 4, a revolta de Filipe dos Santos ocorreu devido a uma insatisfação com a coroa portuguesa. Explique qual era essa insatisfação. A coroa portuguesa decidiu instalar 4 casas de fundição, acabando assim com o contrabando de ouro em pó. Isso diminuiu o lucro dos donos das minas, que decidiram organizar uma revolta para acabar com essas casas de fundição. E a quinta, as revoltas citadas no texto têm diversas conexões. Estabeleça uma conexão entre pelo menos 2 dessas 4 revoltas. Guerra dos Emboabas e Revolta de Filipe dos Santos têm em comum o controle sobre a exploração do ouro. A Revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates têm a ver com o controle do comércio. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.